Seja bem-vindo a Metafisicamente. Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini e eu vou fazer mais um jornal metafísico para vocês, colocando alguns estudos que eu tinha feito sobre anjos. São breves, mas elucidam bastante coisa daquilo que o sistema religioso no geral não te ensina. As pessoas têm uma visão muito limitada de anjos. Nos seminários e cursos de teologia apenas falam algumas coisas das ações deles, mas que são óbvias e simples de entendimento, como que eles servem a Deus, que nos auxiliam nessa transição entre céus e terra. Isso são coisas básicas, que obviamente nós sabemos que qualquer pessoa sabe que ter um pouquinho de leitura da Bíblia. Mas há coisas como as formas deles, que não são elucidadas, e a relação entre esses seres conosco mesmo é totalmente intrínseco. Nós fazemos parte das hostes angelicais, fizemos parte um dia. Quero deixar um verso aqui que diz o seguinte: o Apocalipse 12 ele merece um vídeo somente para ele, porque ele é um capítulo realmente complexo e ele transita entre vários períodos da história humana. Ele tem vários símbolos. Diz o seguinte: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. É um alinhamento estelar do signo de Virgem, que ocorreu na época em que os astrólogos, que são na verdade cientistas observadores antigos, que tinham as bases de Daniel e conheciam as profecias, eles observaram, por exemplo, para o nascimento de Cristo. Por quê? Porque esses corpos celestes eles interagem e estão relacionados a trazer os seres para cá. Assim como o Sol, como Lua. A Lua, por exemplo, interage e faz parte de toda a questão do nascimento, da interação elétrica e eletromagnética do espaço-tempo-terra contido debaixo do firmamento que nós estamos. E por isso, na troca das fases da Lua, muitas mulheres têm seu trabalho de parto. E isso também está envolvido com a menstruação, com o período fértil da mulher e etc. Então este sinal ele ocorreu no céu, no firmamento, um alinhamento específico dessas estrelas errantes. E eles têm simbologia, eles apontam, porque no firmamento foi escrito toda a história humana. Para aqueles que sabiam e tinham essas sabedorias, eles conseguiam entender todos os passos da história humana até o fim, e neles estava descrito esse famoso signo de Virgem e o nascimento do Messias. Por exemplo, Leão da tribo de Judá está relacionado que Cristo vem do signo de Leão, mas isso também merece um material específico à parte, e não é o caso hoje. Então, continuando, esta mulher ela simboliza o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh. Tem um material aqui que eu falo um pouco sobre a família divina, que é algo também ocultado e que as pessoas hoje têm um mau conceito e demonizam aquilo que a Igreja Católica explicou muito mal, que é o que eles chamam de Trindade, e que os povos pagãos corromperam e imitaram. Então vocês podem procurar aqui no próprio canal o segredo de Elohim, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para que vocês possam entender, a princípio, todos esses pontos e esses segredos que estão na Bíblia e foram ocultados de você. O verso 2 diz o seguinte: estava grávida, com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. O Espírito Santo é o que nos gera. E quando houve a queda dos seres, esse tipo de padrão ele continua ocorrendo aqui nas mulheres, e esse texto começa a fazer a transição daquilo que ocorreu lá em cima para este mundo que nós estamos. O verso 3 diz o seguinte: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E as 7 cabeças são 7 entidades principais, e 10 chifres, uma outra hierarquia de entidades principais
que junto com Satanás, o dragão vermelho, se voltaram contra os filhos de Deus na guerra celestial. E sobre as suas cabeças 7 diademas, ou seja, esses seres eles reinavam. E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu. A palavra aqui, como eu já disse em outros estudos, é arrastou, forçou, empurrou, arremessou, jogou após si terça parte das estrelas do céu. Aqui é onde nós estamos relacionados, porque a coroa de 12 estrelas significam as tribos celestes de Israel, do qual você e eu estamos incluídos. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E foi prometido o Messias, na linhagem humana. Dessas estrelas, Satanás se opôs contra o nascimento, a promessa que nós tínhamos do Messias vir aqui entre nós participar de carne e sangue, porque nós somos atirados sobre a terra. Essa terra é a terra que nós estamos hoje, que é o antigo Éden que Satanás reinava. Aí no verso 5 diz: E deu à luz um filho que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Aqui está mostrando sobre o Messias e que ele é levado para Deus e seu trono, ou seja, ele está lá reinando no reino dos céus de maneira temporal. O reino dele já deu início, ele venceu e ele regerá com vara de ferro, no sentido de com justiça. Em seu retorno, ele virá para eliminar e acabar com todos os seus inimigos. Como eu disse, o Apocalipse 12 ele merece um vídeo à parte, só dele, para a gente decorrer no resto dos versículos e entender todas as linhas atemporais colocadas nesse capítulo, que mostram um pouco da história humana, da proteção que Deus fará ao corpo de Cristo, ou seja, a Israel, e a nós que somos a continuação, a extensão dessa Israel no mundo, aqui no mundo físico. Mas vou deixar com vocês, então, áudios que eu fiz um podcast em estudos para as pessoas, mas que estão agora compilados aqui em um só material, para que vocês ouçam e tenham mais informações sobre toda essa questão de angelologia. Vou falar um pouco sobre serafins. O significado do termo hebraico, saraf, ou plural, sarafim, ele na verdade ele é incerto. A maioria sugere que ela é derivada, esse termo é derivado do verbo saraf, que significa queimar completamente. Em realidade ele tem conotação com energia, com poder, com fogo, com chama. Poderíamos também associar completamente com o plasma. O substantivo saraf significaria então o ardente. Muitos acreditam que o termo ele designa uma criatura parecida com uma serpente. A palavra serafim é associada a serpentes? Sim. Várias passagens elas associam serafim a serpentes. Em Números 21:6, quando o povo de Israel é picado por serpentes ardentes, muitos associam com animais. Alguns associam que a picada teria um ardor, mas, ao que parece, pode remeter sim a entidades angélicas que Deus enviava em juízo pela teimosia e o pecado do povo. Em Deuteronômio 8:15 também é dito sobre essas cobras venenosas ou serafins. E novamente é usado esse tipo de termo, Nahash, Saraf. Nahash também é um termo para serpentes. Então, nós percebemos que está totalmente associado a serpentes. Por incrível que pareça, as figuras, provavelmente, de dragões das mitologias antigas, dos povos antigos, figuras de serpentes aladas, elas têm associação a esses seres celestiais, em sua forma de juízo. Em Isaías 6, a gente percebe que esse termo também é aplicado a seres celestiais que ficam acima do trono de Deus, adorando a Deus, a figura do Eterno. Então tem tudo a ver com o verbo queimar, e a gente sabe que também é mencionado em certos versículos que eles faziam uma manipulação de energia, de brasas. Também é associado ao termo serafim a seres demoníacos, e como em Isaías 30:6 fala sobre as serpentes voadoras.
personagem, o ser mais icônico, que também está relacionado com serpente, né? E que nós podemos dizer e associá-lo totalmente com o serafim, é a figura de Satanás. Existe a passagem em Apocalipse famosa que fala que Satanás é a antiga serpente, o dragão. E nós vemos no Gênesis uma figura que em realidade não é um animal, mas é a simbologia de uma entidade que vem atentar o primeiro casal para que eles fossem expulsos do Éden e ele colocasse a semente maligna dele na raça humana. Então, o ser chamado de Nahash também é associado The Shining One em inglês, em algumas traduções, que seria aquele que é brilhante, ou seja, mais uma vez a questão de chamas, de brilho, de energia. Então vamos fazer um resumo disso aqui que eu estou dizendo. Serafim são seres celestiais que são muito sábios, muito poderosos, estão totalmente ligados à presença do Altíssimo, à adoração a Ele. E provavelmente a figura que nós conhecemos por Satanás, ele tinha esse título de serafim, por isso que ele é chamado na passagem do Gênesis de Nahash, de serpente. E nós vemos que na Bíblia existem passagens que associam os serafins com serpentes ardentes, tanto seres do bem como seres do mal também, tudo a ver com o verbo arder. Então nós podemos dizer que Satanás ele era um serafim, e essa é a decodificação que geralmente o sistema religioso ele esconde de nós. Ele faz com que as pessoas associem essas figuras angelicais apenas como alguns quadros do barroco, da era medieval, em que são pintados anjos, geralmente com loirinhos, né? Alguns anjos como crianças, mas as figuras dos serafins, elas em realidade são mais incríveis e terríveis do que nós imaginamos. Falar um pouco sobre querubins. O termo querubim é uma transliteração já do plural da palavra queruv, queruvim. Eles são seres sobrenaturais que eram frequentemente ligados a Deus, de acordo com as religiões abrâmicas. E as numerosas representações desses querubins, elas são colocadas com muitos papéis diferentes, mas a função principal deles é proteção, guarda, proteger algo. Não à toa, querubins eles foram usados como protetores do Éden após a expulsão do homem da dimensão edênica. O ser humano foi expulso dessa dimensão devido àquilo que é entendido como pecado original. Foi algo gravíssimo, muito mais do que a religião costuma dizer. E esses seres foram colocados ali como proteção, como protetores. É interessante que eles protegem porque até essa época era possível você regressar, você voltar à região edênica. Vale lembrar que eles são colocados como seres que representam e protegem a arca da aliança. E é mencionado que as suas asas se tocam, né, ou praticamente se tocam dentro da escultura da arca. Na hierarquia angélica judaica, geralmente eles são colocados como a segunda, na segunda posição. Eles estariam abaixo dos serafins. Mas serafins e querubins eles estão totalmente ligados. No livro de Ezequiel é colocado um querubim como tendo 2 pares de asas e 4 faces. Essas faces apontam para constelações. Poucas pessoas sabem disso. A primeira face é de leão, a segunda de boi, a terceira de um humano e a quarta de águia. E elas aludem a constelações antigas, que são alinhamentos, né, do firmamento, e estão relacionados aos 4 anjos, ou chamados 4 ventos ou 4 espíritos, que estão guardando e segurando os pilares principais da terra e para os dias finais no Apocalipse. A face de leão realmente representa a constelação de leão, a de boi, né, a constelação de touro. O humano seria a constelação de aquário. E a face de águia, poucas pessoas sabem, mas a equivalência do signo de serpentário que foi retirado, ou mesmo o equivalente que entrou em seu lugar, que seria o signo de escorpião, ele era representado pelos hebreus como uma águia, né? Inclusive vou mencionar 2 tribos aqui em específico, que o signo de leão ele alude à tribo de Judá.
E essa águia aqui, ela alude à tribo de Dan, que é uma tribo que se tornou inimiga, e ela não é mencionada nas 12 tribos no Apocalipse. Ela é mencionada antes, mas eles foram depostos. Tem relação com a queda de Satanás, etc. As tribos celestes, elas têm a ver conosco, com as constelações. Em algumas passagens, os querubins, eles possuem 4 asas. Tá? Os serafins seriam 6 e alguns querubins 4. E em algumas outras também eles possuem 6. Então existe aí uma variação dessa questão de asas, né? E eles sempre são colocados como híbridos. Esses híbridos, eles são muito comuns na arte do Oriente Médio. Um exemplo clássico é o Lamassu, ou o Shedu babilônico, que ele é uma espécie de espírito protetor, sempre com essa questão de proteger, com a forma de uma esfinge. A esfinge, inclusive, é um querubim também, possuindo as asas de uma águia, o corpo de um leão e a cabeça de um rei. Isso foi amplamente adotado na região da Fenícia, né? As asas, devido à sua beleza artística, elas se tornaram parte mais proeminente. Essas imagens foram concedidas ao homem, por isso que também existem anjos com asas, né? A gente pode ver uma passagem bem interessante de que a forma dos querubins ela não é tão como a gente imagina, mas sempre associado a figuras de animais. Então a gente vê em 2 Samuel 22, que é dito o seguinte: montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Isso aqui se referindo ao Pai, a Deus, que ele monta sobre um querubim e voa. Então a gente vê que, sim, na cultura judaica, eles possuem uma figura relacionada a animais. Também tem Salmos 18:10, que diz que montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Então, mais uma vez, a gente percebe que as figuras dos querubins elas são muito associadas às figuras de animais. Vale lembrar que quem veio primeiro são os seres celestes, e os animais são apenas uma alusão ou homenagem às figuras que já existem no céu. Então, a gente pode dizer que anjos se parecem a animais ou animais se parecem a anjos? A resposta seria: animais se parecem a anjos. Por isso que eu comentei sobre a aparência dos serafins ser como serpentes. Então, na verdade, as serpentes se parecem aos serafins. Os dragões se parecem aos serafins. Um querubim famoso é o que está descrito em Ezequiel 28:14, do qual se atribui na inspiração do texto que estava sendo dito a um rei, mas na inspiração do texto ele chega a aludir a uma queda anterior que houve de um anjo, e muito se associado esse ser, esse protetor, esse querubim com Satanás, no qual no verso 13 diz que ele esteve no Éden, e no 14 famoso diz o seguinte: tu eras o querubim, ou protetor, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então Satanás, ele é tanto uma figura de serafim como de querubim. Por quê? Porque isso são títulos, são formas, são multiformas que esses seres adotam, e multifunções. Isso que é importante as pessoas entenderem. Um ser celestial desse, ele pode ser tanto querubim, como serafim, como outros títulos que são dados a esses mesmos seres, dependendo da função e o que ele está fazendo e que foi estabelecido para ele naquele momento. Eu vou falar um pouco sobre ofanins. O termo ofanim em plural e ofan em singular significa rodas em hebraico. Referem-se às rodas vistas principalmente na visão de Ezequiel. São como carros ou veículos. No hebraico também esses veículos são chamados de Merkavá. É uma classe de seres celestiais nas muitas literaturas judaicas, assim como o livro de Enoque, Torá, Tanar, Bíblia. Os ofanins, junto com os querubins e serafins, nunca dormem, mas guardam o trono de Deus. Estas rodas têm sido associadas também com a passagem de Daniel, capítulo 7, verso 9, que diz o seguinte: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Então podemos dizer que ofanins são naves ou anjos com naves, anjos com veículos,
que fazem ligações entre os mundos. Eles atravessam as águas acima do firmamento e nas regiões celestes também superiores abaixo do firmamento. Eles são considerados cruzadores cósmicos, ou anjos que agem entre os mundos e viajam entre as estrelas, constelações, responsáveis por viagens no tempo. Ofanim em hebraico significa roda, como dissemos, e por isso corresponde às rodas do divino carro visto pelo profeta Ezequiel, que estão associadas tanto a querubins como a outros tipos de anjos. Então, podemos dizer que guardiães ou querubins também podem dirigir uma roda, um veículo desse, uma merkavá, ou como nós chamamos de ofanins. São alta hierarquia junto com serafins e querubins. Visto que os ofanins estão ligados a veículos, como disse, eles podem ser chamados também de carruagem dos deuses. Querubins sem veículos agem no interior da alma humana, e eles são mais etéricos. Já os ofanins são externos, e esses são os que principalmente veremos fisicamente quando os anjos vierem sobre a terra, na época da tribulação, para lutar contra o antimessias. Um querubim ele pode até se manifestar no físico, mas com o reflexo da glória interna. Ofanins, eles já se refletem no mundo externo, no nosso mundo físico, se mostrando com seus veículos, muito visto pelas pessoas, OVNIs, aqueles fenômenos de objetos voadores não identificados. Então a gente pode dar o exemplo de discos voadores que vemos por aí, e existem, claro, tecnologias humanas replicadas, que nós chamamos de OVNIs, mas que foram ensinadas pelos próprios anjos caídos, para que o homem tivesse domínio sobre esses veículos. Então vale ressaltar aqui, várias classes de anjos, vários anjos com vários títulos caíram, tanto serafins, querubins e ofanins. Então, a maioria das vezes que nós vemos OVNIs, ou são uma tecnologia que foi aprendida por causa dos anjos caídos, eles ensinaram à humanidade isso, ou são literalmente ofanins caídos, que ainda possuem seus veículos, suas merkavás ou suas rodas, mas são vistos pelas pessoas. A principal citação de Ofanim na escritura, e Ofanins do bem, é em Ezequiel 1, do verso 15 a 21, que diz o seguinte: E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio da outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, eles iam. Para onde o espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Essa é a passagem de Ezequiel 1, do verso 15 a 21. E podemos dizer que esses olhos ao redor, que tinham nas cambotas, podem ser considerados como luzes dentro desses veículos, dessas chamadas merkavás em hebraico. Então, como eu disse, são muito associados a OVNIs. No caso, esses aqui citados em Ezequiel, ofanins do bem. Mas a maioria das pessoas, quando vê o fenômeno UFO, elas estão vendo OVNIs do mal, ofanins do mal caídos. Então vamos falar sobre tronos. Então, como vimos em outros estudos, existem os ofanins, ou seja, chamados de rodas, e há figuras celestiais que se movem através dessas rodas ou carruagens, e que por sua vez também têm ligação com aquilo que nós chamamos de tronos. No livro apócrifo de 2 Enoque,
no capítulo 20, no verso 1, existe uma parte do verso que diz o seguinte: E aqueles 2 homens levaram-me até o 7º céu, e lá vi uma grande luz e as flamejantes hostes dos grandes arcanjos, milícias incorpóreas e dominações, ordens e governos, querubins e serafins. E aqui a parte que eu quero que vocês analisem diz o seguinte: tronos e alguns de muitos olhos. Então a gente consegue perceber que existem carruagens celestiais, desses seres celestiais, que nós conhecemos por Ofanim, e que possuem tronos. Por isso, em alguns estudos que os teólogos eles apontam que existe correlação entre tronos e Ofanins. Mas eu quero ressaltar dessa vez uma peculiaridade maior, específica daquilo que é chamado de tronos mesmo, como um título, como uma classe. Os tronos, que em grego antigo é dito thronos, são uma classe de seres celestiais mencionados pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, verso 16, que é dito o seguinte: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então a gente percebe uma similaridade entre a citação do apócrifo de Enoque com aquilo que está descrito em Colossenses, do capítulo 1, no verso 16. De acordo com o Novo Testamento, esses altos seres celestiais estão submissos às ordens e a serviço de Cristo. São chamados também de Arelim, ou Erelim, por vezes identificados com os Ofanins. Existe também a identificação com os 24 anciãos, que perpetuamente se prostram diante de Deus e aos seus pés lançam suas coroas. A palavra hebraica Erelim geralmente não é traduzida como tronos dentro da cultura judaica, mas por vezes como valentes e heróis. Mas que sabemos que estão ligados a entidades que recebem um governo, um poder superior, não só terreno, mas com um vínculo em dimensões espirituais e dimensões celestes. Um exemplo disso é a função atribuída aos Erelim em Isaías 33, verso 7, que é um capítulo que fala que Deus despojará seus inimigos, e a palavra Erelim é usada para descrever guerreiros, valentes, heróis. É dito o seguinte no verso: Eis que os valentes estão clamando de fora, e os embaixadores da paz estão chorando amargamente. Então, nós percebemos que a palavra trono tem relação com guerreiros, com valentes, com herança, com autoridade. Eles possuem conexão com os homens também. Herança futura para os espíritos dos homens no auge do reino do Messias. Uma prova disso é a citação de Cristo em Mateus 19, 28, que diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: Com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E a correlação total com aquilo que é chamado de 24 anciãos. Eu vou citar as passagens que falam sobre os 24 anciãos como seres celestiais e que estão correlacionados com aquilo que nós chamamos de tronos, que é essa alta hierarquia celestial. Apocalipse 4, verso 4 diz o seguinte: Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Apocalipse 4:10. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram. Apocalipse 5 diz o seguinte: Então um dos anciãos
consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Em Apocalipse 11, no verso 16 a 17, também fala sobre os 24 anciãos e esses tronos os quais eles se assentam. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, e declaravam: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Apocalipse 19, no verso 4, também diz o seguinte: então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, e exclamavam: Amém, Aleluia. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Aqui também é um pedaço de Apocalipse 20, do verso 4. Então nós vimos várias citações em que falam sobre os 24 anciãos, junto com os seres viventes. Nós sabemos que todos esses são seres celestiais. Nós podemos colocá-los como aquilo que é chamado de maneira genérica, anjos. Estão relacionados à autoridade, a poder. Então, em resumo, há um grupo de seres celestiais que são chamados tronos, heróis, tem a ver com reino, com julgamento e com herança, e são um alto escalão celestial. Bom, pessoal, como vimos, os tronos, eles estão relacionados inclusive muito conosco, porque serão dados tronos iguais a nós. A Escritura nos chama e diz que nós somos linhagem santa e seremos reis e sacerdotes. Então está totalmente relacionado com essa classe angelical, ao entendimento de que nós, como seres espirituais, celestiais, que um dia fraquejamos e fazemos parte daquele grupo que no conflito celestial não tomamos partido, não pecamos contra o Espírito e não fazemos parte dos anjos de Satanás, mas não fomos contados entre os anjos que venceram. Vou ler um texto aqui bem interessante de Jó, que diz o seguinte: Deus ele pergunta para Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Isso está em Jó 38, verso 4. E aí ele diz o seguinte: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? É interessante que ele fala sobre as bases da terra e o cordel, que é algo estendido em uma terra plana. O cordel é uma linha de nível. Isso você não vai fazer sobre uma esfera, tá? Então a terra ela não é uma esfera. Só para colocar um parênteses aqui. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? A pedra de esquina aqui, inclusive, tem muito a ver com Cristo. Porque este mundo, quando ele teve a regeneração, ele é para ele, por meio dele, que são todas as coisas, ou seja, por Cristo. Se não fosse Cristo como Filho de Deus, Cordeiro de Deus, este mundo ele não teria sido refeito, regenerado, novos céus e nova terra, como a Escritura diz, para que nós estivéssemos. Por quê? Porque estaríamos contados entre aqueles que foram mortos espiritualmente. E no verso 7 diz o seguinte: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Esse jubilar aqui, ele é um verbo que remete a grito de vitória. Sempre foi usado na Escritura como grito de vitória. Grito de vitória por quê? Porque eles haviam vencido. Estavam contados entre aqueles que haviam vencido a guerra. E Deus estava perguntando a Jó: onde você estava com aqueles que venceram a guerra celestial, que jubilavam de alegria por terem vencido? Então o que ele quis mostrar a Jó não foi tirar sarro de Jó, como algumas pessoas pensam, que Deus está querendo colocar sua divindade mediante a pequenez de Jó como homem. A Escritura diz que nós, como homens, somos um pouco menores que os anjos. Por quê? Fomos trazidos em um corpo limitado.
e não estamos mais fazendo participação daquela natureza antiga. E estamos aqui, como é dito em Hebreus, participando de carne e sangue. E quem comprou isso foi Cristo. Então é muito importante nós entendermos que fizemos parte desses seres espirituais e por isso, quando recebermos o corpo da ressurreição, receberemos a natureza como os anjos e muitos terão tronos. A própria Escritura diz que nós julgaremos os anjos, porque estamos sendo incluídos e contados nessa batalha entre anjos do bem e do mal, porque na verdade somos parte desses filhos de Deus. Assim como os anjos são chamados filhos de Deus, nós também somos filhos de Deus, mas somos afastados. Parábolas como das ovelhas, da ovelha que se perde, e que o pastor vai lá e busca essa ovelha perdida, significa cada um de nós, que um dia saímos do seio do Pai, do aprisco. E isso não quer dizer sair da igreja e voltar para a igreja, como muitos pregadores apregoam, e a igreja sendo uma ideia de templo. Não, igreja é povo, os chamados. Então vamos falar agora um pouco sobre arcanjos. Arcanjo, ou arcângelos, significa mensageiro ou primeiro, principal. Os arcanjos principais são 7. Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel são os 4 principais. Os outros nomes, existem variações nos diferentes textos. Com certeza também podem ser os mesmos anjos, mas sendo referidos com nomes diferentes, porque isso ocorre, tá? Temos exemplos nos apócrifos de Enoque, 4º livro de Esdras e a literatura hebraica, rabínica. Teremos também que são usados para anjos como Benai Elohim, filhos de Deus, Ha-Kodeshim, os santos. Também são termos para anjos. E são termos que são usados e intercambiáveis entre os homens. Por quê? Porque nós somos esses mensageiros. Nós somos esses anjos. Em Malaquias 3 diz o seguinte: Eis que eu envio o meu mensageiro, no hebraico malach, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem é esse malach que Deus envia antes do Messias, da vinda do Messias? É João Batista. A palavra anjo, ela é muitas das vezes usada para nós. O que dizer dos anjos das 7 igrejas, os mensageiros? Mas as pessoas não percebem que fazemos parte de todo esse contexto. O arcanjo principal mencionado é Miguel. Existem textos como 1 Tessalonicenses 4,16 que diz o seguinte: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está dizendo que ele descerá com voz de arcanjo. Não quer dizer que Cristo seja Miguel, ok? Miguel é o arcanjo principal que foi escolhido para combater a Satanás enquanto Cristo estava sendo morto. Mas em sua vinda, tanto o fogo do céu como o próprio Messias exterminará com todos os seus inimigos. Então, por favor, não confundam Miguel com Cristo. Para quem também tem conhecimento de todas as literaturas apócrifas, fica muito claro que os arcanjos são outros seres. E Cristo, o Messias, está relacionado ao anjo de Iar, que está sempre presente no Velho Testamento, acompanhando a humanidade. Seria Cristo, além do espaço-tempo, observando. Eu compreendo que ele também é o que se chamava de Eu Sou na Escritura, representando o Pai, e que entregou as tábuas da lei. Em Judas 9 diz o seguinte: Mas quando Miguel, o arcanjo, discutindo com o diabo, altercava sobre o corpo de Moisés, fulminara-lhe sentença, mas disse: O Senhor te repreenda. Inclusive o nome Miguel em hebraico, Michael,
significa quem é semelhante a Deus, quem é como Deus. E aqui ele lutava pelo corpo de Moisés. Possivelmente Satanás desejava a matriz genética de Moisés para seus fins genéticos que ele sempre fez com a semente da serpente. E eu compreendo que os 4 anjos do Apocalipse estão relacionados a Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, que são os 4 principais arcanjos que se apresentam na literatura enoquiana, principalmente no primeiro livro de Enoque. Mais detalhes e mais estudos sobre anjos eu estarei fazendo em materiais da pré-existência e do elo perdido. E quero deixar um verso final de Isaías, em que tem a ver com a nossa transformação de corpo e que receberemos nossa natureza angelical. E pode-se entender até com asas, porque muitos dos seres celestiais também as possuem, como serafins, querubins que nós já vimos. Isso não quer dizer que todos os anjos possuem asas, tá? Mas possuem capacidade de voar ou acessar carruagens, como nós já vimos. Isaías 40, versos 30 e verso 31 diz o seguinte: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Aqui está comparando, tá? As duas naturezas. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Aí ele está comparando com águias, mas afirma: subirão com asas. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que promessa linda na transformação, na ressurreição de todos, ou no arrebatamento, quando a ira, o dia da ira começar de maneira plena, certos acontecimentos, o povo de Deus não sofrerá e ele será levado daqui da terra. Não confundam com a posição pré-tribulacionista, tá? Não concordo de maneira nenhuma com a posição pré-tribulacionista, mas sei que há um determinado ponto que somos poupados disso e fazemos parte da primeira ressurreição. Então fiquem com essa promessa: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, faremos parte dos santos, dos filhos de Deus, das hostes angelicais, das miríades, para adentrar novos céus e nova terra. E o próximo estudo que darei de anjos será o mais profundo e polêmico para muitos, mas algo necessário que as pessoas entendam, que é a sexualidade no reino dos céus. Como se dá isso? Como podemos entender isso, esses mistérios? Então fiquem na paz, pessoal, e até a próxima.